Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e vamos para mais um vídeo no canal. Vamos falar sobre gratidão. Na vida são três pilares: tem o corpo, mente e espírito. E a gente tem que dar manutenção nesses três pilares todos os dias. No corpo a gente alimenta, no espírito a gente busca conhecimento e no espírito a gente busca a palavra de Deus. Então hoje a gente vai estar falando de um trecho de Lucas, que é a parábola dos 10 leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: Levanta-se e vá. Você está curado porque teve fé. Então, levando em consideração esse trecho aqui e trazendo para a nossa realidade, a gratidão, ela faz parte do convívio das pessoas. A reciprocidade, você ser grato e você se colocar no lugar das pessoas. O que acontece? A correria do dia a dia, nos dias atuais, faz com que as pessoas, eu não sei se é somente isso, né? Eu tô aqui falando, mas são N fatores aí que colaboram para isso. Mas as pessoas estão cada vez mais egocêntricas, estão cada vez mais preocupadas com elas mesmas. E o que acontece? A sociedade está indo para um lado onde cada pessoa está puxando para um lado e as pessoas não têm tempo de verificar as coisas que são feitas por ela, seja por pessoas, seja por Deus. E também as pessoas estão cada vez menos olhando para as conquistas que elas têm, olhando para tudo aquilo que elas têm. E as pessoas têm ido cada vez mais em busca de mais, cada vez mais pedido mais, cada vez estão se sentindo que elas mereciam ter mais. E quando até mesmo elas vão em igrejas, quando elas vão até templos, elas vão somente para pedir. E elas esquecem do essencial. Elas esquecem de parar um pouco e analisar tudo aquilo que elas têm. E quando elas vão lá, elas oram e pedem e somente pedem. E esquecem que elas conquistaram muitas coisas, que elas têm muitas coisas para agradecer. E quando você para agradecer, você vê que você tem muito, muito. E você vê que você também é capaz de fazer muito mais. Você é capaz de entregar muito mais com aquilo que você tem. O que acontece? Por muitas vezes, a gente vê pessoas que estão em uma condição inferior a nós, entregando mais que a gente. E quando você vê essas pessoas, talvez seja porque elas não têm muita coisa, então elas acabam agradecendo pelo pouco que foi dado a elas. Eu falo assim, vamos levar em consideração, por exemplo, que você ande a pé e você vê uma pessoa que tem uma bicicleta, por exemplo, né? E você começa a falar e você começa a lastimar porque você não tem uma bicicleta. E aí você vai ver, passa alguém por você que está caminhando de chinelo, ou que não tem nenhum chinelo para caminhar e que está caminhando descalça. E está fazendo o mesmo trajeto que você está fazendo. Então, eu estou querendo trazer esse tema gratidão para a gente poder analisar tudo aquilo que a gente tem nas mãos e a gente não consegue valorizar isso. A gente não consegue verificar e enxergar isso. Então a gente tem que dar uma parada, a gente colocar a mão em nossa consciência e ver onde a gente pode entregar mais e não pedir mais. É interessante que na nossa sociedade atual vemos, por exemplo,
a fase das pessoas. Vamos falar de fase. Criança, a pessoa começa criança, depois vai para adolescente, depois vai para jovem e depois vai para adulto. E o que a gente tem visto é uma geração Peter Pan, né? São pessoas Peter Pan, pessoas na terra do nunca, que você não sabe se elas são crianças, se são adolescentes, se são jovens ou se são adultas. Você encontra pessoas que já são de idade avançada, com a maturidade de criança, você encontra crianças com maturidade de jovem, você encontra jovens com maturidade de criança, e você não sabe distinguir isso aí. Essa geração Peter Pan veio mais depois da Segunda Guerra, porque antes não tinha adolescente, era criança ou era adulta, não tinha essa fase de jovem. Então, as pessoas têm colocado digamos assim, essas fases da vida para poder se esconder atrás de uma certa irresponsabilidade e viver uma vida onde elas não são gratas àquilo que elas têm, e elas também não fazem por merecer estar na fase que elas deveriam estar. Então, são pessoas que são ingratas aos pais, são pessoas que são ingratas ao trabalho que elas têm, pessoas que são ingratas à vida que elas levam, à vida que elas têm nas mãos. E o que acontece? Quando a pessoa, na maioria das vezes, quando ela luta para conseguir alguma coisa, é como meu pai falava, você tem que dar valor no seu suor. Quando você trabalha por aquilo que você vê assim, eu demorei 30 dias ou 40 dias trabalhando para conquistar isso, você começa a dar valor naquilo. E na maioria das vezes, quando os adolescentes, que é essa fase mais complicada que está nos lares hoje, que eles têm um certo apoio, né, do Estado, porque fala que não pode trabalhar, fala que só tem que estudar, e no tempo vago, às vezes, exemplo, o pai tem algum empreendimento, não pode colocar para ajudar. Essas crianças ou esses jovens, que eu não sei qual que é a faixa etária de cada um, eles não podem trabalhar com seus pais. É interessante, na minha casa, né, são outros tempos, mas o meu pai e minha mãe, quando os meus irmãos mais velhos, né, porque na minha época era mais tranquilo, mas meu pai e a minha mãe pegavam os meus irmãos, né, e levavam para a roça. Para a roça, trabalho de enxada mesmo, não era trabalho leve não. Então eles levantavam de manhã, trabalhavam até meio-dia, né, e eles andavam cerca de 20 quilômetros para poder ir para a escola. E quando eles voltavam, às vezes eles ainda voltavam para a roça, para depois voltar para casa. E quando eles tinham um tempo vago, que era na verdade, a gente morava na zona rural, às vezes a minha mãe pegava feijão e misturava com milho, para poder eles se ocuparem daquilo. O que acontece? Às vezes a gente pensa assim, que absurdo, poderia deixar eles de boa lá, né, parado. Para que fazer isso aí com uma criança? Mas o que acontece? Quando a minha mãe fazia isso, ela estava nada mais, nada menos do que formando eles para a fase adulta. Porque quando você não forma seus filhos, quando você não treina seus filhos dessa forma, eu falo assim, de você dar ensinamento. Talvez seja também por causa da instrução, não são outros tempos. Meu pai e a minha mãe eram pessoas que não tinham conhecimento, não tinha talvez o estudo que hoje tem. Então era dessa forma o jeito que eles encontraram, o jeito que eles tinham de nos educar. E graças a Deus foi muito útil. Meus irmãos cresceram, meus irmãos trabalharam muito, mas tanto meus irmãos quanto as minhas irmãs, né, são pessoas de boa índole e que conseguiram e estão conseguindo vencer na vida. Então todo esse treinamento que meu pai e a minha mãe deu para eles na infância é válido. Então, através disso, o que eu penso? Não é em vão você pegar seu filho, você ensinar ele o trabalho, você pegar o seu filho da escola
e você dá uma tarefa para ele fazer. E hoje está cada vez mais raro isso aí. Está tendo uma certa resistência, o governo está cada vez mais se intrometendo na vida familiar. E a educação das escolas, que somente seria para poder o ensino da didática, né? Hoje está cada vez mais entrando em temas, em assuntos que deveria ser deixado para as famílias. E daí na palavra também tem um trecho muito interessante que fala o seguinte, que os filhos são flecha, os filhos são coroa. E quando você leva em consideração essa palavra, uma flecha, ela se torna insignificante quando ela não é lançada, quando ela não é feita da maneira correta o seu lançamento, e ela se perde. E os nossos filhos, eles são como flecha, como diz a palavra, e cabe ao pai e à mãe eles fazer, eles dar a direção, eles fazer o lançamento dessas flechas. E quando você pega o seu filho, a sua filha, e vocês os treinam, e vocês dão todo o conhecimento, não se preocupe. A palavra está escrita, criar seu filho desde pequeno, ensinando para que quando ele se tornar adulto, ele não se perder. Então, quando você cria o seu filho nos princípios corretos, quando você cria os seus filhos da forma que tem que ser, mesmo que eles às vezes se distraiam no caminho, mas eles vão voltar. Eles voltam para casa, eles voltam para esse caminho onde você ensinou. Eu já vi muitos casos onde os pais, as mães, eles têm um certo receio, eles têm um certo ciúme dos seus filhos, mesmo depois de grande. Isso aí não é a maneira correta também da gente formar essas pessoas. Por quê? Se você olhar a natureza, você vê uma fruta em uma árvore, ela tem que cair para que ela possa continuar esse ciclo. Ela cai no solo, ela vira semente e depois ela germina. Então, quando você se apega demais com seus filhos depois de grande, quando você não quer que eles vão para longe de você, você começa a podar essas pessoas, você começa a podar e pode ser que eles apodreçam. Então, quando você segura demais, pode ser que acaba prejudicando os seus filhos, o crescimento dos seus filhos. Então, ensina os seus filhos no caminho certo, ensina os seus filhos da maneira correta, ensina eles a ter gratidão, e seja grato também com as pessoas que estão à sua volta. Seja grato com o seu trabalho, seja grato com as pessoas que te deram a oportunidade. Na minha vida eu tenho muitas pessoas para agradecer. Já agradeci muitas pessoas, mas eu acho que eu nunca vou conseguir agradecer a todas. Porque foram muitas as pessoas que me ajudaram na minha trajetória. A minha professora do primário, meus irmãos, meus pais, outras pessoas no meu trabalho que me fizeram crescer, que me ajudaram. Então, a todo momento tem alguém te dando sendo a sua mola, né? Digamos assim, porque elas são a sua mola para que você possa pular mais alto e assim atingir uma distância maior. E são essas pessoas que fazem parte desse ciclo da sua vida que você tem que olhar e no fundo dos olhos delas é agradecer tudo aquilo que elas fizeram por você. Esse foi o assunto de hoje. Deixe um like aí, deixe um gostei e compartilhe esse vídeo para mais pessoas se você achou o tema relevante. Um abraço e valeu!